E a minha convidada dessa semana é a Rosilane Lacerda Sato. A Rose é pedagoga especializada em educação especial e políticas públicas. Ela também é conselheira nos conselhos de cultura, assistência social e direito das crianças e dos adolescentes, além de ser coordenadora da Associação Ciranda Viva. Batemos um papo super bacana sobre o seu trabalho, sua carreira, sua passagem pelo Japão, tudo que ela tem feito à frente do Ciranda Viva. Enfim, foi um papo super bacana. Acompanha aí. Por favor. Deixa eu terminando de arrumar, como sempre. Oh, meu Deus. Eu faço tudo. Eu já quero deixar bem claro que alguma coisa vai cair. Aí eu tenho que gritar? Não, Nessa hora? só aceita. Só aceita. Ou o celular desliga, ou a câmera cai, ou desliga. Faz parte. Eu tenho outra bateria. Mas em algum momento, por favor, o microfone. Como que põe esse treco? Acho. Só o lado que ele tem um lado pra cima ali. Aí você vira ele com. Assim? Ele tá pra baixo. O Ao microfone tá contrário. Ah, agora que eu vi que ele tem um trequinho aqui. Um farante. Ó, os cabelos estão cortados. Agora sim tá tudo gravando, tá tudo funcionando. Né? Você produziu pra vir no meu programa. Olha, gente, que chique. Não, Ô, pior Rose. que não. A gente toma banho uma vez por semana, assim. Aí dá certo. Uma vez por semana. Você tá mais que eu até. Mas deixa pra lá. Ô, Rose, se apresenta pro pessoal. Olá, meu nome é Rosilane Lacerda Sato. O que mais que a gente pode falar? Eu sou uma pessoa que está aqui nessa cidade que fui acolhida com muito carinho e eu tento fazer alguma coisa desse lugar que me acolheu com tanto amor. E faz bastante coisa, porque acho que a Rose é a pessoa que eu conheço que mais gosta de ser presidente de alguma coisa Não, na vida. e o duro que não. Mas assim, não, mas é presidente tipo, de ajudar justamente. Ué, quando eu te conheci, você era da PAI. Foi assim, na verdade eu cheguei aqui na cidade, né? Eu comecei como voluntária no Ciranda e um tempo depois eu fui convidada para participar dos conselhos Sim. da cidade, né? E aí foi quando eu participei do CMDCA pela primeira vez. E aí a presidência caiu, porque assim, não é que eu gosto de ser presidente. Sabe aquela Sim. coisa assim que é tipo assim, não, agora vai ser você, né? Sim. Porque realmente faltam pessoas que estejam engajadas a fim de fazer esse processo, porque são trabalhos, na grande maioria, voluntários, né, com um nível de responsabilidade alto, e então são poucas as pessoas que têm interesse, né, em fazer esse tipo de trabalho. E aí foi a primeira, e depois eu fui convidada para ser presidente da PAI num determinado momento, e aí eu acho que foi quando a gente se conheceu, que aí eu estava na presidência. Trabalhava como técnica no Ciranda, nesse tempo eu já não era mais voluntária, e fiquei como presidente da PAI durante um tempinho. Que aí dali então você já estava no Ciranda. O teu Sim. envolvimento, a história com o Ciranda já é bem mais antigo, a senhora. Sim, a minha história com o Ciranda começou quando eu cheguei na cidade, né? Isso foi quando? Em 2010. Vamos especificar para o pessoal Em entender. 2010 eu venho. Você se perdeu para cá? Eu saio do outro lado do mundo, literalmente, né? Eu morava no Japão. E aí meu marido recebe um convite para vir trabalhar aqui na cidade e eu fico em São Paulo com as crianças. E aí nesse período de transição foram 10 meses que eu tava louca para voltar pro Japão de novo, porque eu não aguentava mais São Paulo. Então lá no Japão eu morava numa cidade do interior no litoral. E aí voltar para a capital para mim foi terrível. E aí foram 10 meses que eu fiquei tentando voltar pro Japão. E aí depois a gente entrou no consenso que a gente voltaria, viríamos todos para Jardinópolis. Então aí eu chego em Jardinópolis em 2010, começo a entregar currículos, conhecer a cidade, né? Tava fora, né, do mercado. E aí eu não consigo ficar parada, né? Então para não botar fogo na casa, eu me inscrevi como voluntária lá no Ciranda e comecei esse trabalho lá.
né? Alguns anos, uns 6, 7 meses depois, que aí eu passei, a coordenadora saiu, né? E aí eu comecei a auxiliar no processo. Foi quando eu comecei a ser funcionária, passei a ser funcionária da instituição. Isso foi quando? 2010. Não, tudo isso aconteceu em Tudo em 2010. 2010. Nossa, eu achei que tinha ali uma passagem de tempo. Nada, 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 Nossa. nada, nada. Foi tudo assim, foi uma loucura. E assim, aí 2010, também no finalzinho de 2010, eu faço um concurso público. Aham. Aí eu passo na prefeitura de Sertãozinho, começo lá no comecinho de 2011, e aí eu fico Sertãozinho e Jardinópolis. Fica nessa viagem Fica todo nessa dia. viagem todos Nossa. os dias durante alguns anos, alguns bons anos. Aham. E você falou do conselho, né, do CMDCA. Além do CMDCA, você tem, lógico, hoje a gente está tem o Conselho Municipal de Cultura, mas o CMDCA, que é uma coisa que eu até queria falar com você, porque envolve, querendo ou não, é o que Sim. envolve principalmente o Ciranda hoje, que é onde você está. Eu Uhum. quero falar sobre isso também. Mas vamos voltar lá para trás ainda, na PAI, quando você começou lá. Você já entrou também como voluntária a tua história com a PAI? Ou você já te indicaram? Não, não. Eu fui convidada, né, pelo corpo diretor. A PAI, na época, estava passando por uma situação complicada entre equipe e o pessoal, a diretoria em si estava. Como eu falo, esse grupo de voluntários é muito difícil das pessoas ficarem engajadas, estarem mais próximas, né? E aí a PAI estava passando por uma situação um pouco mais complicada de não conseguir formar um quadro diretivo. Quando a gente começa a fazer o trabalho no Ciranda, o Ciranda ela era uma instituição muito pequena, era uma instituição que ela tinha um nível de desorganização importante, e aí de repente começou a surgir um trabalho, começou a ter uma organização que chamou a atenção de algumas pessoas. E as pessoas queriam entender esse trabalho. Foi quando eu fui chamada para uma reunião, e aí eu brinco até que eu chamo de meninos, né? As pessoas que estavam lá eram 18 homens numa sala, tem até uma parte cômica, né? São 18 homens dentro de uma sala, eu sozinha. Eles já deviam se conhecer uma vida inteira, né? E aí toda aquela forma educada de se tratar com os apelidos mais cabeludos do mundo. Naquela época eu não falava nenhum tipo de palavrão, porque eu era uma pessoa extremamente, né? Você acabou de chegar. Tinha acabado de chegar, assim, né? A pessoa super comportada e tal, mas aquilo ali tinha tanto palavrão naquele lugar, assim, tanta forma carinhosa do pessoal se expressar que na hora. Palavrão com carinho, né? Aqueles palavrão com carinho, de intimidade, sabe? Aham. E que eu lembro que era uma mesa de madeira de um empresário aqui da cidade, né? Uma mesa de madeira gigante, a gente, todo mundo em torno ali. E aí eu tive uns 5 minutos lá que eu não aguentei mais, meu ouvido doeu, e tinha um sininho, eu comecei a bater no sininho, eu falei, gente, chega, deu pra mim, um de cada vez, não dou conta. Falei, não dá, um de cada vez, falando devagar, porque eu não estou entendendo nada do que vocês querem de mim. E aí foi isso, assim, aí foi que daí eles dão oh, desculpa e tal, porque só estavam, imagina, né, 17 homens, 18 homens juntos e eu lá, né. Você era intrusa, Eu tô totalmente fora do... estranha no lugar. E aí foi, aí eles pediram, falaram que o Zé Macu, na verdade, quem tem o- quem levou o nome lá inicialmente, que é o cara que fica observando tudo na cidade, né? Porque o Zé, ele tem essa coisa dele estar envolvido em todas as questões sociais da cidade. Ele estava envolvido na APAI, ele está envolvido no hospital desde o início dos primórdios, Santa Casa, esteve né? ali na Isso. Santa Casa no final. O outro clube também que tem lá perto do Seribe. Então ele está envolvido em todas as questões sociais, né? Uhum. E ele é um cara muito observador. Sim. Ele fica quietinho na dele, mas ele observa todos os trabalhos, ele consegue saber cada pessoa, e ele faz esses convites, ele faz essas ligações. E aí ele levou meu nome para alguns outros empresários, algumas outras pessoas, e aí eles me chamam para falar que a PAI estava passando por um momento difícil, que eles gostariam de um suporte, porque eles estavam com vontade de ajudar, mas eles não tinham conhecimento técnico para poder fazer uma diretoria mais técnica, né? Porque eles eram voluntários de vontade, mas tecnicamente ficavam um pouco
E aí foi isso, eu entrei na PAI, Precisavam de alguém mais jovem também. e Porque, reciclar esse é, processo, né, das querendo ou diretorias, não, é. envolver pessoas, né, diferentes. E aí eu começo a fazer esse trabalho, fico na presidência por 2 anos, mais ou menos, e aí tem a saída da diretora, e aí até a gente fazer o processo, né, de contratação, nós colocamos uma outra diretora que não deu certo, né, ela acabou criando uma situação um pouco mais difícil ainda na PAI, e aí com isso eu entro como técnica da instituição, fico voluntária lá por mais uns 6, 7 meses, assim, até a gente recuperar o financeiro da PAI, né, que tinha sofrido assim um certa baixa, né, na demissão da segunda diretora. Uhum. E aí depois disso eu fico como técnica e aí fico como diretora lá mais uns 5, 6 anos, que aí depois eu saio, né? Então foram, no total, você ficou Foram uns 6 anos ali mesmo. deu quase oito Quase anos, 8 anos. assim, entre a diretoria e Ah, é que você ficou 2 anos de sim, diretor, mais sim, seis sim, anos sim. como Mais entendi. 6 anos Sim, como sim. E técnica, nesse né? meio tempo você já estava envolvida com o Ciranda Sempre. como É, voluntária, né? Que você tinha do falado. Ciranda eu fiquei como voluntária os primeiros meses, Isso. né? Os primeiros 7, 8 meses. Depois, quando eu vou para Sertãozinho, aí eu continuo como voluntária, né? No Ciranda, e aí depois eu assumo como técnica, né? E aí, quando eu saio de Sertãozinho, que eu vou para PAI. Então, eu sempre tive em dois ambientes ao mesmo tempo, né? Acho que é a primeira vez aqui, assim, na minha história, que eu tô num canto só. Tirando os conselhos, mas Tirando os fixo numa conselhos, mas instituição assim, em tipo, eu si que você estou está cuidando. focada apenas de um lugar, assim, eu acho que é a primeira vez na vida que eu tenho um emprego só, E você ama né? o que você faz. Acho que tá um momento que hoje eu precisava tá num cantinho, assim, mais quieta, assim, sabe? Mais focado. É, não, você vive pro Ciranda. Você hoje, é a impressão que eu tenho, acredito que todo mundo que te conhece, que conhece o Ciranda e o trabalho, você é a cara do Ciranda. Não tem como não associar o Ciranda a você hoje. Eu acho que assim, quando as pessoas falam assim, Rose, pra mim é quase que esse nome não me pertence, né? Porque a palavra Rose significa uma equipe de 20 pessoas, né? E são 20 pessoas extremamente apaixonadas pelo que fazem, sabe? Eu acho que o que deu muito certo no Ciranda foi essa juntão de sonhos, porque na verdade o Ciranda, assim, dentro da minha história de vida, eu já trabalhei para pessoas e eu já tive comércio próprio. Uhum. E uma coisa eu decidi na minha vida, assim, eu não sirvo muito para receber ordens, eu sou meio difícil para receber ordens, Ok. mas também eu não quero ter nada meu, sabe? No sentido de, ok, deu para mim hoje, eu posso ir embora, Sim. né? E não ter aquele apego de ter propriedades ou ter patrimônio. Essa coisa nunca para mim foi uma coisa assim que eu quero ter a minha casinha ali, ponto, né? Essa coisa do acúmulo para mim é uma coisa que não faz sentido. E então dentro do terceiro setor, ele é um segmento que ele se encaixou perfeitamente com o meu perfil, porque eu posso atuar, né, junto, obviamente, com uma diretoria e tal, mas uma diretoria que acredita no trabalho, então dá liberdade para a gente atuar da forma que Uhum. a gente acredita, Sim. e a gente constrói um patrimônio, mas é um patrimônio social, é um patrimônio que vai ficar para a cidade, né? Não é um patrimônio pessoal, né? Que eu vou ter preocupação com isso lá na frente, né? É só uma continuidade de trabalho. Então eu me identifiquei muito nesse segmento, né? E saber que eu posso ajudar pessoas, isso para mim é assim, eu faço com muito prazer, né? Sim. Eu acordo de manhã e vou trabalhar muito feliz, né? Não é uma coisa tipo assim, nossa, tô indo pro trabalho, Ah, entendi. né? Tem que trabalhar. Não, sabe? Então, bate férias, às vezes eu vou lá, né? Tem alguma coisa para fazer, eu vou. E isso para mim, eu não conto mais quantas horas eu fico ali dentro. Aham. Porque enquanto tem coisa para fazer,
E sempre vai ter. Não, E porque. sempre vai ter. Não, eu sei isso porque a gente já, já combinou, já conversou à noite, assim, altas horas da Sim, noite, você tá lá. né? Não tem mais ninguém lá dentro, tá a Rose, É porque eu acho cuidando que é o dos trem. momento, porque tem algumas coisas que assim, uma instituição, ela, ela é uma empresa, Sim, com todo o rigor e complexidade de qualquer empresa, né? Paga os impostos, tem todo o processo burocrático, administrativo, de RH. A grande diferença de uma instituição social para uma empresa é que você não tem uma equipe, né? Você não tem uma equipe de RH, você não tem uma equipe financeira, você não consegue fazer essa divisão. Então é muito centralizado em poucas pessoas. e é isso, eu ia perguntar isso. Quantas pessoas hoje fazem parte da equipe do Ciranda? Tanto o pessoal que administra, que toma conta, quanto os professores, É, hoje a enfim, gente tem, coordenador, tudo. hoje a gente tem na equipe de trabalho, de atendimento, nós somos em 20 pessoas. 20 pessoas. 21 agora, porque a gente está com um coleguinha novo. Ah, 21 pessoas. E a gente tem 8 pessoas, 9 pessoas na diretoria, que são os dirigentes, né? Que são os responsáveis legais pela instituição, funcionamento da instituição. E da equipe de atendimento, a gente tem. Todos estão envolvidos no atendimento com as crianças. A gente tem 3 técnicos que me auxiliam na parte administrativa, que eles cuidam de toda a parte de parte visual do Ciranda, porque o Ciranda ele tem algumas ramificações, né? A gente tem o atendimento presencial, que é ali uhum. no tete a tete com as crianças, né? A gente tem os atendimentos domiciliares, que tem uma equipe que vai nas casas, né? Que sai da porta do Ciranda para fora. E a gente tem os atendimentos virtuais, que aí é uma produção de conteúdos que atinge uma gama de pessoas assim enorme, de pessoas que acompanham tudo que a gente produz, o que a gente fala, porque As representações, né, das sim, crianças, é tudo. porque o que que acontece? A gente trabalha com crianças em situação de vulnerabilidade, É, crianças em situação de risco. Só que nem todas as crianças que estão em situação de risco, elas estão dentro do Ciranda, né? Então a gente começou, e durante a pandemia a gente viu que a gente conseguia esse alcance, de levar essa informação daquilo que deu certo dentro do Ciranda para outras pessoas, para que elas possam perceber, para que elas possam. Hoje mesmo eu recebi uma vizinha ligando, falando de uma situação de uma criança, se a gente poderia auxiliar. Então, quase como uma denúncia, né? Fala, olha, tá tem acontecendo algumas coisas isso. assim que são em denúncia, da gente já direciona Assim, para os canais corretos, ou às vezes mesmo um acolhimento, uma uhum. percepção. Mas a gente começa a mudar a visão das pessoas, da sociedade, porque está escrito lá, né, na nossa Constituição, que a proteção da criança é um dever de todos. É da Não família, é é. do Estado, mas também da sociedade civil, né? Uhum. Nós juntos precisamos cuidar delas. Então é uma forma também da gente formar essa sociedade para dizer que quando a gente fala de criança, a gente tem que meter a colher sim, a gente tem que se meter, a gente tem que olhar, a gente tem que falar, Sim, né? Então, e como fazer isso? Então, as nossas mídias sociais acabam levando esse tipo de conhecimento para as pessoas, as que né? As que têm tanto não conhecimento. acessam e as que não acessam, né, internamente o nosso Sim. trabalho. E aí, realmente, através da arte, através da cultura, a gente vai. E quantas famílias, assim, vocês Cara, acabam, que impacta, né, que vocês trabalham? Porque tem um pessoal que é direto, né, que sim, vocês sim. trabalham diretamente com... Porque tem o indireto e indiretamente. Aqueles que você trabalham diretamente, que são as crianças que vão lá, que participam das aulas, Uhum, que tem os eventos, enfim, tem o circo, que tem tudo que sim. vocês fazem, sem contar a parte do esporte. É Sim. muita coisa. É. Ó, crianças que estão lá todos os dias, são vários projetos. O Cirano, para você ter uma ideia, ele tem projetos que vai da gestante até o menino fazer 21 anos. Ali. Então, ele segue uma linha, né? Então, as gestantes e as crianças até 3 anos, a gente tem 140 crianças, 145 crianças que são atendidas domiciliarmente.
Então tem uma equipe que vai até as casas e que atende, que a gente chama do Criança Feliz, que é a equipe do CAF que faz isso. Aí tem mais ou menos umas 40, 60 pessoas que buscam atendimento no CAF mensalmente. Esses números variam muito porque é de busca, né? Aham. Então já teve 100, já teve 40. Então varia, uma média. Aí a gente tem as 130 crianças que estão todos os dias lá no Ciranda. De 125 a 130 crianças também te dá uma variadinha. Mas é a média que a gente... 120 é a nossa média. Que vão todo dia. Então todo dia eles entram no ônibus, todo dia eles estão lá com a gente. Aí depois disso tem um cursinho pré-vestibular, que é de sábado. Aí tem a capoeira, que é à noite. Aí tem o karatê, que é de sábado também. Então, em todos os projetos, a gente soma mais ou menos hoje umas 480 pessoas recebendo o atendimento direto, fora as famílias. Fora as né? famílias. Fora as famílias. Sim. Fora as famílias. Você falou do karatê. Inclusive a gente tava até falando, né, que do Raul. Ai, me dou Raul. Show. Raul tá pegando pesado comigo agora. Eu falo que eu não quero ver essas lutas dele. Não quero. Ele tá no MMA já? Ele tá fazendo? Porque ele tinha falado que Cara, queria fazer. ele Eu fez acabei a não primeira. acompanhando muito. Fez a primeira luta de MMA dele, foi essa semana. Eu até assisti. Conseguiu? Consegui, que eu não conseguia, consegui. Mas eu só consegui porque eu fiquei muito feliz. Aham. Eu fiquei muito feliz de verdade, porque o meu maior receio deles ir para esse outro universo, porque ele quer viver, ele quer ser lutador. Isso é um desejo que ele fala desde muito novo. É. E ele quer viver de luta, né? E o karatê, a gente faz escola de karatê, é formação, né? Então ela não vai levar para esse lugar, que é esse lugar do sucesso, essa coisa, né? São outros tipos de luta. E aí ele foi pro Karate Combat, ele agora fez a primeira luta dele do MMA, ele tem amigos que foram já do time, que já estão fora do país, e que ele tem como inspiração, e sempre teve como inspiração, que é o Coxinha. Beijo, Coxinha. E assim, ele quer muito, né? E ele tá lutando, e ele tá se dedicando muito para isso. Mas o que eu achei muito bacana da primeira luta de MMA que ele fez foi que eu vi que ele manteve a postura de karateca. E aí, tanto que ele manteve a postura dele ali de karateca, e ele deixou claro que ele era karateca mesmo fazendo uma luta de MMA, que as pessoas que estavam ali narrando a luta até falou, pô, ele leva o estilo do Ryoto Matida, que, pô, cara é o cara, né? Aham. Que é o filho do mestre. Então, quer dizer que a escola tá bem fundamentada nele ali, sabe? Então, eu fiquei muito feliz que ele teve esse comparativo. O pessoal conseguiu ver na luta dele que a base dele é karatê. Então, isso, pra mim, foi a parte da luta que eu falei, não, agora beleza. Agora tô tranquila porque base ele tem, então vai ser sucesso. Esse menino a gente vai ouvir falar muito dele. Eu entrevistei ele faz alguns meses, né, naquele outro programa que eu tinha, que vamos ver quem sabe um dia volta, na lata, que ele contou toda a história dele, quando ele entrou do Ciranda, do Karatê, como é que foi as conquistas dele, o Pan, ele viajou pra não sei pra onde, foi pra não Nossa, sei já pra onde. foi acho que para uns 6 países. E tudo, e na época ele falava sobre o MMA já, né? Aham. Dessa vontade. E eu entendo esse pessoal mais novo gostar disso, porque você entra na internet, ainda mais o pessoal que é do esporte de luta, de competição, isso daí explode na cara deles o tempo todo. Sim. E eles vão se maravilhando com aquilo, por vários motivos. E que legal que tá dando certo pra ele. Inclusive, eu até falei pra Rose, eu tô avisando aqui, viu, Raul? Eu ainda não conversei com você, não deu tempo, mas já tá convidado. Que eu quero que a gente bate um papo aqui também. E como é que funciona o karatê hoje no Ciranda pra criança e pro jovem, né, adolescente, enfim? Porque tem as categorias, tem tudo Sim. isso. Como é que faz para eles participarem? Tem que ser diretamente ligado ao Ciranda? Pode já chegar querendo participar exclusivamente do karatê? Como é que funciona todo? A gente tem, são várias fontes de entrada no karatê, né? O karatê é um lance meio aberto para a família.
e meio aberto para a sociedade, porque é a forma que a gente encontrou, tanto o karatê quanto a capoeira, a gente abre para a sociedade, não é só para aquelas crianças em situação que a gente atende ali no cotidiano. Por quê? Porque a gente precisa que essas crianças convivam com um universo mais amplo. Então, quando a gente abre para a sociedade, elas vão conviver com crianças que estudam em escola particular, vão estudar com crianças que têm uma família estruturada, Vão ter algumas das contato nossas com vão várias pessoas. várias. Isso. Então a gente abre o horizonte delas, e isso Aham. é muito importante. Sim. Então o karatê a gente tem o karatê gratuito todo sábado de manhã lá no nosso dojo, no centro de treinamento faixa preta. Aí a gente tem 2 turmas, tem uma turma que começa às 9, vai até às 10 e uma turma que vai às 10 até às 11. As crianças que frequentam o Ciranda no cotidiano, elas têm o karatê toda quinta-feira, lá no Ciranda mesmo. Né? Então, às vezes eles fazem treinamento no Ciranda, às vezes o sensei leva eles para fazer o treinamento no dojo. E o sensei Thiago, ele atua à noite, lá no mesmo espaço, no dojo, e aí ele tem as aulas particulares. Então, as crianças, por exemplo, o Raul era uma criança que ele era do Ciranda, e aí ele começou a fazer e ele despontou o karatê. Quando ele despontou o karatê, aí ele treinava na semana e ele começou a treinar de sábado. Só que para competição é pouco, né? Não dava. Então, quando a gente tem os alunos que são do social que se destaca, a gente oferece bolsa na academia. E aí eles passam a frequentar a noite na academia junto com os outros alunos, para que eles possam ter o treinamento mais intensificado para preparação de competição. Porque daí para a competição a gente tem uma equipe de competição, e aí essa equipe de competição eles praticamente treinam todos os dias, né? Sim. Porque senão eles não chegam no nível para poder competir, né? E quais são as competições que vocês... todas as competições de karatê que tem no Brasil, vocês se inscrevem, vocês entram? Nós temos a gente segue, Como é né? que funciona? Funciona assim. Agora é curiosidade Existe, mesmo que eu não sei. existem algumas federações e existem algumas escolas, né? Então Tá. nós somos JKA, que é Japão Isso. Karate Association. Sim. A nossa formação é uma formação escola de karatê. Então, o que é a escola de karatê? A competição, ela fica num plano paralelo. Ali o objetivo é formação do caráter, Sim. né? Mas a JKA faz a competição. Só que todas as competições da JKA, como ela é escola, ela tem sempre cursos formativos. Por isso que as competições brasileiro, paulista às vezes, mas mais os brasileiros e internacionais, as competições demoram uma semana, porque são praticamente 3 dias de curso e 2 dias de competição. Então, por isso que a gente acaba ficando sempre 5 dias fora, né? Porque aí já vem os instrutores de outros países, então eles sempre fazem, e a formação é o que é mais importante do processo. Aí, além das competições, então hoje pela JK a gente participa do Paulista, a gente participa do Brasileiro, dos Pan-Americanos, a gente já participou de Mundial. Sim. Né? Que são todas as competições que tem. Esse ano vai ter a Copa dos Campeões, que vai ser uma novidade. Onde que ela vai acontecer? Vai acontecer em Barueri, agora, setembro. Então a gente tem agosto, agora esse mês eles têm o Paulista, que vai ser em Barueri também. E vai ter a Copa dos Campeões, que vai ser em setembro. E aí é muito legal, porque daí são os campeões, né, de toda a seletiva do Brasil, e a gente tá com 4 atletas de Jardinópolis na Copa dos Campeões. Nossa, legal. É assim, né? Foi a primeira competição e a gente tem um volume maior que estados, né? Então isso é muito gratificante, assim, mostra que o trabalho tem sido levado a sério, sabe? E não é um trabalho a gente começou o karatê lá com o Sensei João logo que eu comecei no Ciranda. Então esse trabalho já vem de longa data, né? Desde 2010, 2011 a gente começou, né? E nunca paramos, né? Então não teve nenhum ano que a gente ficou sem a modalidade. Aliás, todas as modalidades que a gente tem no Ciranda, elas começaram lá atrás, né? Com você mesmo. A gente começaram todas as modalidades.
Porque a gente foi um grupo que meio que se formou junto, né? Sim. Entrou o Jefferson, que é do circo hoje, ele era moleque. A Gabi, que hoje é a que é responsável pelo CAF, ela também estava fazendo faculdade, ela entrou fazer um projeto de faculdade. Aí depois E a entrou o galera foi ficando. João, a Nery estava na faculdade, estava fazendo estágio. Aham. E essa galera tá até hoje. Sim. Então a galera que entrou ali em 2010, 2011, que é o nosso time de base, é o mesmo, Nossa. né? Então essa galera entrou toda junta. Faz uns 16 anos, 15 anos, 16 anos, Isso. tá todo mundo junto ali. Tá Olha que todo legal. mundo junto. Então, assim, então tá um pouquinho mais maduro, tá um pouquinho mais experiente, estudamos um pouquinho mais. Além do, porque além do karatê, tem a capoeira Isso. do esporte. O que mais que vocês têm? O que é legal, assim, até frisar da capoeira, eles estão me perturbando. Agora, esse ano, que eles querem começar a competir. Eu falei, senhor. E faz tempo, na verdade, né? Tanto que a gente até tem alguns capoeiristas que, quando a gente não começou a fomentar, a gente fez um campeonato de capoeira na história do Ciranda, né? E foi muito legal. Mas a capoeira tem os jogos regionais, e aí os jogos regionais a gente ainda não pegou uma galera ainda do esporte que inscreveu a gente, assim, nos regionais. Ainda não tá alinhado legal isso. Mas a gente tem um grupo bom da capoeira para participar dos regionais, eles querem muito. E aí os meninos que não conseguiram competir pela capoeira, eles partiram para outro esporte, que nem o Léo tá no boxe. Tanto que ele chama Léo Capoeira, né? O Léo No é boxe. cirandinha, O Léo o Léo Capoeira. Capoeira no boxe, né? O nome Vai. dele, Léo Capoeira. E aí eles foram, né? Aí tem os meninos que foram pro jiu-jitsu, e as meninas estão competindo. Então, assim, a galera que tem uma base, né? O Ciranda, eu sempre falo que ele sempre vai ser uma instituição para base, Uhum. né? O foco do Ciranda é formação de caráter. E é fazer com que eles acreditem que eles têm potencial para chegar onde eles quiserem, né? Tem que É botar isso isso, na cabeça da né? criança, né, do jovem. A partir dali, né, o que eles vão ser, onde eles vão atuar, qual segmento. Então, assim, eu tenho histórias. No esporte, a gente teve cirandas competindo fisiculturismo. A gente teve 2 fisiculturistas. A gente já teve no boxe, no jiu-jitsu, no karatê, ciclismo, karateca, o passarinho. Uhum. Começou no karatê. Depois tem outro que também, o Juan, também, que hoje tá no ciclismo. Galera que foi pra corrida. Então, assim, essa questão das competições, eu até brinco que a gente está passando aqui na frente do Pérez, parceiro nosso, que a gente faz as competições da semana esportiva e a gente tem feito aqui. E a galera, os adolescentes que não participam mais, vêm assistir, eles ficam se metendo aí no meio, os professores ficam bravos comigo, eles se enfiam dentro do ônibus, Vai. porque eles acham que ele faz parte ainda. Porque é uma Faz família, parte- de certa forma, né? E é isso, né? Eles vão visitar a gente. Tia, eu vou estar lá na cozinha, vou tomar um lanche. Eles, eles sabem, eles fazem É parte. isso. Então, assim, não perde, né? Às vezes a Isso gente é tem que dar legal. aquele fumo federal, amigo. Você não pode entrar no ônibus, cara. Eu não tenho autorização para te deixar entrar barbudo, né? Mas é isso. Então, assim, vai criando uma história, né? Pô, mas também, imagina, como você disse, entrou ali basicamente na barriga da mãe É. e passa por todos os processos, por tudo o que vocês fazem, até chegar um momento que eles não ficam mais. Tipo aquela coisa tá na hora de você bater asa sozinho e ir Aí embora, voa. vai voar. Só que quer voltar, não adianta, Não, tem né? uns que vão chorar lá à noite. Às vezes eu fico à noite lá, o pessoal fala assim, o que você fica fazendo aqui à noite, né? A minha intenção é fazer o administrativo. Esse é A meu intenção. objetivo. Esse é meu objetivo. Mas quando eu vou dar por fé, eu tô de colo de marmanjo. Que brigou com a namorada, não sabe o que faz. Eu vim aqui conversar com você. Mas é justamente isso, porque eles sabem que ali eles têm um acolhimento. É, Então, e para eles é importante, não adianta. E que sim. bom que você, de certa forma, dá esse espaço de acolhimento, mesmo para depois que sai, né? Porque o pior seria se. Não, eles sabem que a gente conversa sobre qualquer assunto.
que eu tenho, é assim, a gente não tem limite, né? Eu já tive ex-aluno que chegou lá, tia, tô com problema com a polícia, o que é que eu faço? Tal. Eu falei, você quer que eu te leve pra delegacia? É. Eu falei, ele vai ouvir isso de mim, É. né? Você quer ir Não sozinho? é Quer que eu te passar a mão na levo? cabeça. Não, né? Então, Isso. você não fez? Fiz. Então, vai lá, seja homem, assuma teu A BO, responsabilidade. Isso aí. paga o que você fez, depois você volta à vida. Você não tá passando a mão na cabeça e Não, de falando tá forma tudo certo, nenhuma. E filhinho. eles sabem Não. que vão Não. ouvir isso, né? Não, não, não. Eu falei assim, não, é isso que você vai ter, né? Então, a gente sabe que a gente não é todo mundo que vai explodir e vai virar sucesso, né? Tem alguns que a gente trabalha para ficar vivo, que é isso. Que eu acho que nossa, eu não sei nem. Mas é, Bom, né? É que a gente brinca, né? Eu falei assim, ó, se vocês ficarem vivos até 21 anos, beleza, porque daí o botão vai nascer e vocês vão começar a entender o que é responsabilidade. é. Depois dos 21 anos começa a dar o medinho, aí vocês começam a entender que a vida é um pouquinho mais difícil. Mas são alguns que precisam, porque não teve base nenhuma, né? Sim. É muito complicado quando a gente fala, mas por que você tem que repetir esse texto para essa pessoa? Quando a gente tem uma estrutura familiar, e mesmo assim a gente já foi adolescente, a gente já foi jovem, a gente já se testou, Não, a gente já fez um monte de adolescente caca. não é status social que mede o que é um adolescente. Adolescente Não! é um alienígena que assim, que Ele tá na fase de testar tudo, né? Ele vai testar todos os é, limites. A diferença é que quando você tem uma estrutura familiar, aquela pessoa testa e erra, ela vai ter o acolhimento, ela vai ter orientação, ela vai ter, ó, tô aqui junto com você, você vai melhorar esse processo. Alguns dos meninos não têm isso e as referências são muito negativas. sim. E aí você não pode virar para um menino e falar assim, ó, não siga o exemplo do seu pai e de sua mãe. Como que você fala que pai e mãe não é exemplo? É. Você não pode, né? Então Você tem que apontar pelo menos aquelas coisas que para ele entender que, olha, isso aqui sim. não tá legal, não é legal, E é, isso é errado. e é isso, assim, você não vai deixar de amar as pessoas que você ama porque eles fizeram escolhas diferentes. É saber separar, né? Sim, A atitude da pessoa, sim. né? Então aquele parente, ele vai continuar sendo a pessoa que ele ama, mas ele cometeu algo que não é legal. Então aquela atitude vai ter consequências. Então a gente explica muito a diferença do que não é a pessoa, é a consequência pela ação que aquela pessoa teve. Então, ó, por esta ação existe uma consequência, né? Então vocês precisam pensar nas suas ações. O que você pode fazer é fazer escolhas melhores, né? Então você não precisa seguir tudo que você está vendo. Você pode fazer para você, né? Se você não consegue mudar o outro e a gente não tem esse poder de mudar ninguém, Sim. então a gente pode só observar o outro e fazer escolhas melhores. Então, a gente percebe assim, hoje eu já tenho crianças que são mães, né? São pais e que já estão trazendo os filhos para o Ciranda, né? E a gente percebe que eram crianças que não receberam tanto afeto, crianças que foram negligenciadas, que passaram situações que hoje os filhos não são assim, né? Que hoje com os filhos já consegue ter aquela fala mais carinhosa, que consegue fazer uma escuta, que está mais preocupada tem uma preocupação maior com relação à escola, né? Tanto que quando a gente começou, há 16 anos atrás, a maioria dos alunos do Ciranda, eles paravam antes de concluir o ensino fundamental, né? E, então eles não terminavam no nono ano. Eram raros os que chegavam. Aí a gente começou a fazer esse processo, né? Porque para estar no Ciranda precisa estar na escola. Então, se você quer se manter lá, nos programas lá, você precisa estar matriculado. Você tem que estar estudando. Você tem que estar estudando. E isso a gente E conseguiu. vocês pegam a questão do boletim de estar tudo em dia? As questões das Não tá notas, não, faltando, mas tal. é assim, a matrícula, né, de estar efetivo, né, não pode estar. E assim, a gente conversa com alguns diretores, a gente tem algumas crianças
Que eu falo, tem os arteiros que eles são clientes de todo mundo, então a gente se fala, né? Sim. Mas, assim, a gente faz algumas atividades. A gente já teve, por exemplo, uma competição que a gente presenteou o melhor aluno e o melhor professor, Olha. né? E aí eles tinham que preencher um caderninho e tal. Alguns professores não quiseram participar, outros quiseram e acharam o máximo. E aí a gente fez, né, esse reconhecimento do profissional também, né? Sim. Mas mais que isso, a gente tem muitas crianças que, assim, por conta do histórico, da trajetória, eles têm muita dificuldade cognitiva. E com isso, dificuldade na escola. Mas são super funcionais para outras habilidades, né? Só que quando o menino tenta fazer uma coisa, ele não consegue, ele não consegue, ele não consegue, ele não consegue. Essas negativas constantes faz com que ele não acredite mais que ele tenha potencial. Então, quando a criança chega nesse ponto, ela começa a ficar agressiva. Porque já que eu não sei fazer nada, então eu não vou mostrar que eu sou fraco. Então ela começa a ficar uma criança mais agressiva. E aí o que que a gente começa a fazer? A gente começa a dar um monte de atividades artísticas para ele, várias. Por isso que toda a criança que vai lá no Ciranda, ela tem que participar do karatê, ela tem que participar do circo, ela tem que participar da capoeira, das artes. Ela tem que fazer todas as aulas. E aí a gente, para que elas se descobrem alguma. Quando ela se descobre em alguma e ela começa a se apaixonar por aquilo, é a hora que a gente deixa ela fazer aquela escolha e que ela começa a se dedicar mais, e a gente começa a fazer com que ela participe de apresentações. A gente usou o Raul como exemplo, né? Chega uma Ele hora que entrou eu. como cirandinha lá dentro Sim. e aí ele se pegou pelo karatê e foi. E a gente tem outros, o Fábio no circo, né, Aham. que também foi ciranda. Hoje ele tá lá como nosso monitor, ele já tem destaque nas apresentações do circo. O próprio Jefferson, ele entrou com a gente com 15 anos, É. né? E ele sabia fazer tudo do circo. O João também? Não, o João, ele assim, ele só passou com a gente, assim, Aham. algumas apresentações, mas o João nunca esteve assim com a gente no Ciranda, porque o Jefferson entrou muito novo lá e nunca mais saiu. Só que o Jefferson, ele era um menino que foi assim, ele chegou lá, sabia, eu sei fazer tudo, eu sou professor de circo, todo Pipão. magrelo, que parecia que ia quebrar. Tá, você sabe tudo. Aí eu olhava pro Fabiano da Vanza, que hoje ele trabalha aqui numa academia aqui no centro. O Fabiano era nosso professor de educação física. Eu falava assim, Fabiano, esse menino quer dar aula de circo para essas crianças, mas eu não confio não. Você fica grudado ali nele, porque esse menino vai machucar essas crianças. Porque ele fazia as coisas e assim, tudo bem, ele sabia um monte de coisa de circo. Mas ele já não tinha joelho com 15 anos, aí os cotovelos dele doía, a coluna dele já estava estragada. Eu falei, não, isso não vai dar certo. Aí eu sentei com ele e falei, pera aqui, nós vamos conversar. Você gosta de dar aula? Gosto muito. E ele sempre, o João sempre foi da vida, né? O João sempre gostou de se apresentar. É. O Jefferson, ele Artista mesmo, é de taca a cara artista, nos né? O lançadores. Jefferson, ele sempre gostou de ensinar. É igual o Thiago e o Raul. É O outra Raul coisa. gosta de lutar. É. O Thiago gosta de lutar, mas ele gosta de ensinar. Ó, né? Então tem essa diferença. E o Jefferson era isso. O João gosta de se apresentar, de estar aí, né, nos picadeiros. O Jefferson, ele gosta de ensinar. Ele se olha assim no olhar dele, quando ele vê um aluno que aprendeu alguma coisa que ele ensinou, o olhinho dele brilha de um jeito que é gostoso de ver. Aí eu sentei com ele, aluno do Plínio na época, eu sentei aqui, conversei com ele e falei, ó, seguinte, se você quiser ficar aqui, você vai ter que estudar. Você vai ter que me entregar, beleza? E aí ele falou, ah, tal, vamos fazer. E aí ele foi e tal, estudou muito. Hoje o Jefferson tem 2 faculdades. A gente ajudou ele a fazer a primeira faculdade. Eu falei, só que você vai ter que fazer educação física, colega. Ele falou, não, mas eu já sei fazer. Eu falei, eu sei que você já sabe fazer tudo. Você precisa ir para a faculdade para você ensinar as crianças a fazer tudo o que você faz no circo, mas a Sim. ter joelho, a ter ombro, a ter coluna preservada, Acima do negócio. preservadas. Então, podemos fazer dessa maneira, Aham. né? E aí foi que ele topou
E hoje as crianças, além de ter uma performance que o nível técnico delas é absurdo, elas ainda têm um preparo físico, um condicionamento físico muito Por conta de toda essa. por conta todo o histórico, né? De... E o Jefferson eu percebo, eu já vi ele dando aula, já vi o trabalho que ele faz. Porque além dele estar dando aula para essas crianças ensinando tudo, ele acaba sendo um instrutor deles quando vai ter alguma apresentação envolvendo o Ciranda. Sim, Seja no fim do ano, no evento que vocês fazem, seja em alguma apresentação da própria prefeitura, da Secretaria de Cultura, ou, enfim, o que for. Ele tá lá como, né, o preparador ali do negócio, aham, tipo técnico do, né? Ele tá em tudo, ele adora, dá pra ver é. claramente que é a E paixão eu dele. acho que essa paixão, ela tá em todos ali, sabe? Cada um no seu quadrado ali, apesar que a gente faz todo mundo juntos, é uma família muito embolada, porque a gente gosta de fazer tudo junto e fazer tudo lá, né? Vai fazer a festa que é a festa do final do ano, tá? Então, Festival dos o Sonhos. Festival dos Sonhos. Então, vai sair as danças. A gente não teve aula de dança o ano inteiro, mas é as danças que a gente vai Vai fazer. fazer Vai fazer o teatrozinho, teatro, alguma vai coisa. fazer, as fantasias vão ser feitas ali, a maquiagem vai ser feita ali. Aí a gente se transforma, né? Um se transforma no coreógrafo, o outro se transforma na coreografia, vai fazer cenografia, a outra vai fazer o figurino, vai ser a figurinista. Então, é, e a gente faz tudo junto ali, só que cada um pega ali aquele detalhe que tem, e é uma paixão que você olha assim no olho de cada um, assim, o cuidado na alimentação, o cuidado no transporte, o cuidado nas aulas. Todos eles têm muita paixão no que faz. E isso é o que ainda faz com que a gente leve esse lugar dessa forma, né? Porque o Ciranda, ele não é uma empresa de ninguém, ele não é um sonho único, ele não é um sonho da Rose, né? O sonho da Rose é ter, eu costumo dizer assim, qual é o meu sonho? O meu sonho é ter um lugar onde as pessoas que sonham possam transformar os seus sonhos em realidade. Então, o sonho do circo é um sonho do Jefferson. O Uhum. sonho do karatê era do João e hoje é do Tiago. O sonho das atividades artísticas, de fazer uma sala de aula ser gostosa e ser prazerosa, de usar muita cor, é o sonho da Nery, né? O sonho de trazer tecnologia para uma entidade social, que é uma coisa totalmente fora, e trazer coisas super atuais, é da Milena Merado Fernando, né? Então, assim, esses sonhos da Gabi de cuidar, sabe, de trazer profissionais da psicologia, por exemplo, Criança Feliz, o governo ele exige para a gente ensino médio. Ela faz questão de trazer para a equipe profissionais capacitados. Então, você vai ter psicólogas atendendo, psicopedagogas, você vai ter mães que cuidaram muito bem dos seus filhos para cuidar dessas gestantes. Então, ela tem todo esse olhar do cuidar, é um sonho dela, né? Então, às vezes, as pessoas ligam para mim, eu posso ser voluntária no Ciranda? Aí eu pergunto, você, qual é o seu sonho? E a pessoa olha assim para mim, como assim? Eu falo, o que que você quer fazer? Porque você não pode chegar como sendo voluntária e falar assim, não, eu vim aqui. Cara, você não vai ficar. Se não for para você fazer alguma coisa que você queira muito, né? É. O Ciranda me abraçou assim, eu quero ser voluntária. Ok, o que que você quer fazer? Eu falei, poxa, eu fiquei. Falei, cara, eu tinha um projeto social no Japão e a minha cabeça estava muito lá. E aí, quando eu cheguei lá no Ciranda, eles não tinham um projeto escrito, eles não tinham um objetivo claro, né? Eles estavam ali, eles estavam cuidando das crianças, mas eles não tinham um objetivo claro, o que eles queriam fazer. E foi nessa hora que eu pensei, eu falei, não, cara, é isso que eu posso dar como voluntária, eu vou dar um projeto. E aí eu fiz, o primeiro projeto foi, que o nome do meu projeto no Japão chamava Centro Cultural Faça o Melhor, que ele tem uma Que nome legal. palavra japonesa ela é muito, chama Bunka Senta Seipai Gambaro. Eu vou escrever daqui. É,
Ele vai escrever em japonês, gente, ainda. Ué. E ele tem uma filosofia muito, muito louca, porque na época que o Japão é atacado pelas bombas nucleares, né, e logo depois eles precisam se levantar. Sim. E aí, quando eu dei o nome, né, que é um nome que eu recebi intuitivamente, e aí eu coloquei Centro Cultural Faça o Melhor. Aí eu falei para minha falecida tia, né, falei, tia, me ajuda a traduzir esse nome, mas eu não quero fazer como os brasileiros que estão no Japão faz. Pega um nome em português e escreve em Em japonês. japonês ou Você queria um português, né? significado para aquilo ali. Para que os japoneses entendessem, Aham. né? Então, Centro Cultural é Bunka Senta, né? O Faça o Melhor seria o Seipai Gambarou. E aí eu coloquei na placa lá. E era um projeto que eu comecei, né, com algumas pessoas lá. E os japoneses começaram a passar e eu comecei a receber apoios. Um chegou com a tinta, um chegou com um portão e falou assim: não, você precisa colocar um portão aqui para proteger as crianças. Aí um outro chegou, não, a gente tirou um parquinho da escola lá, a gente trouxe, falou, como eu vou colocar esse parquinho aqui? Aí um outro chegou com um trator, eu falei, que tá acontecendo? Eu falei, e aí eu tive que passar, antes de abrir, eu tive que ir de casa em casa na vizinhança para perguntar se a gente poderia ter aquele tipo de projeto lá, porque lá tem muito essa É. questão da comunidade, né? Isso. E aí aí eu conheci uma japonesa, amicíssima, tá lá no Japão ainda, Mano-sama, Mano Sensei, minha inspiração. Esse projeto, eu trabalhava numa escola brasileira, uma escola para brasileiros no Japão, e eu tinha alunos especiais. E nessa escola, eles eram acolhidos, mas eles não tinham uma atividade específica para a necessidade deles. Aham. E tinha muitos brasileiros nas escolas japonesas. Só que nas escolas japonesas, eles estavam inseridos lá, tal tudo, mas eles não tinham um momento para eles se conectarem, né? E aí o Centro Cultural Faça o Melhor, ele surgiu para ser essa conexão. Pegar, ser um lugar de criatividade para os brasileiros que estavam nas escolas japonesas e ser um lugar de acolhimento específico para aqueles alunos com maior dificuldade que estavam na escola brasileira e precisava de um tratamento mais específico. Sim. Então ele foi esse meio do caminho. E aí quando esses japoneses começam a ajudar tal tudo, e aí eu descubro o significado da palavra Seipai Gambarou. Essa frase, Seipai Gambarou, ela foi usada depois do pós-ataque, né, no Japão. Era a forma que eles falavam para as pessoas se reerguer e continuar lutando. Então, o Gambarou, né, o Gambatê, que a gente fala também, o japonês não fala para você, tipo, você vai fazer alguma coisa aqui no Brasil, fala assim, ó, boa sorte. O japonês não fala boa sorte para ninguém. O japonês fala assim, Gambatê. Se esforça, faça o seu melhor. Aham. Porque não é boa sorte, você deixa muito pro Universo. universo, né? O universo vai fazer para você, não é sobre isso. Se você quer É. uma mudança na sua vida, É você fazer. é você fazer. Então, Seipai Gambarou, ele é uma palavra muito antiga e que ela faz assim que a gente fazendo como sociedade se reerguer. Por isso que a sociedade começou a erguer o projeto. Ajudar a erguer o próprio projeto, é. Porque foi exatamente isso, né? Então, Que loucura. e era muito louco, porque só na palavra eles já entenderam como Sim. missão, né? E foi muito isso. E essa, apesar do nome Ciranda Viva, né? Porque esse era um nome que já estava na instituição quando eu cheguei, foi porque a gente veio de uma origem do antigo Amor Exigente. E aí, como ele deixou de ser, né, o trabalho que a filosofia Amor Exigente faz, o pessoal que estava na administração na época deu o nome Ciranda Viva. E fazia 3 meses que eles tinham mudado o nome. Então a gente manteve, né, hoje com uma marca forte, né? Até pouco tempo atrás a gente não sabia se precisava mudar ela, porque existe já uma outra instituição chamada Ciranda Viva, que é um instituto de câncer, se eu não me engano. Mas
Então não tinha como mudar isso, né? Já estava. Mas a filosofia que foi colocada no Ciranda é essa do Seipai Gamarão. Você trouxe essa mesma filosofia de lá, É por isso que o sonho não é meu, é dos outros. De todo entendeu? mundo, É né, de na todo verdade. mundo. Porque é isso, claro. É cada um ali tem o seu sonho. E aquilo só dá certo porque as pessoas elas se entregam naquele sonho que é delas. A gente ali tá ali só para possibilitar condições, seja através de recursos financeiros, seja através de parcerias, seja através de fazer conexões para que os projetos se mantenham vivos. Sim. Mas quem faz acontecer é cada um. Então, por isso que qualquer sonho cabe no Ciranda. Nossa, que legal. Juro que eu não fazia a menor ideia. O Festival dos Sonhos tem um pouco disso também? Do nome, ele traz um pouco O isso? Festival dos Sonhos, ele é isso, né? É que, na verdade, assim, durante todo o ano, as crianças trazem dificuldades pra gente. E que não daria pra gente só ficar com essa dificuldade e não ajudar elas fora dali. Então, através da arte, que a gente vai falar de assuntos que são assuntos de dor. A gente já falou nos festivais sobre abuso, a gente já falou no festivais sobre negligência, a gente já falou sobre violência, a gente já falou até sobre suicídio, sobre bullying. Então, aquelas situações que são ruins, que as crianças trazem pra gente, de alguma forma, através da arte, a gente tenta mostrar aquilo, mas a gente dá uma resposta, uma possibilidade de solução para aquela coisa ruim. Uhum. Então aí a gente leva isso através de um festival para que as famílias e a sociedade reflita sobre aquilo, para que aquilo tenha mudança de comportamento, porque quem comete aquilo vai se identificar. Então é uma forma da Sim. gente falar sobre algo que está acontecendo dentro da casa ou dentro da sociedade, que não é legal. Mas a gente não vai fazer isso só apontando o dedo para a pessoa e falar, ó, você precisa mudar. Não, a gente mostra como ela pode fazer isso. Como ela pode tentar diferente, que vai ser melhor, né? E as próprias crianças, elas aprendem que aquilo não é legal e passam a não aceitar mais aquilo. Mas assim, e é através da arte. Então, a arte é uma forma que, e isso também veio lá do Centro Cultural, ela é a forma, como eu trabalhava com crianças com deficiência, a arte é a linguagem que ela é universal humana. Qualquer pessoa com qualquer tipo de dificuldade entende arte. Sim. Você consegue chegar com... Às vezes não vai entender uma teoria, às vezes não vai entender uma conversa, mas... É isso, levando em conta que a arte também, de certa forma, é subjetiva, a pessoa entende também da forma que ela. Muitas vezes a pessoa não entende exatamente o que o artista está tentando passar. Eu tive essa conversa acho, com o João aqui, Aham. que ele teve, o artista teve uma intenção clara de fazer uma coisa, mas a pessoa ela está consumindo aquilo, para ela, Sim, a experiência que ela vai ter com aquilo pode ser completamente diferente. sim. Pode ser tanto uma experiência muito feliz, como também pode ser uma experiência eh, pesada, E já, triste para e ela, já, que faz parte. já aconteceu conosco, assim, de a gente fazer algum tipo de apresentação e gerar um gatilho Que vocês não esperavam em de repente. pessoas e essas pessoas nos procurarem depois. Eu falei assim, e agora o que eu faço com isso? E aí a gente tem que estar preparado para acolher, Sim, né? sim. E aí que entra a grande importância do trabalho que a Gabi faz com a equipe dela, que é esse trabalho de acolhimento. Uhum. Porque nesse momento que chega, a gente tem quem faça. Porque chega. Sim. Porque às vezes a gente vai tocar num assunto, numa ferida que para nós é um assunto da criança e na verdade aquele adulto, aquele pai, ele só estava reproduzindo na criança uma história que ele viveu. No passado dele. É. E aí ele não sabe lidar de outra forma, porque ele foi aquela criança e ele aprendeu que só existia aquela realidade, não existia outra. Uhum. E aí ele chega pra gente sem saber o que eu faço com isso, né? E aí você vai acolher, Sim. né? Você vai acolher. A gente já teve mães que a gente teve que acolher da criança tá assim, ter que ser hospitalizada por conta de piolho.
E aí a gente vai fazer uma intervenção com a mãe, você precisa fazer com a mãe, porque nunca ninguém fez com ela. Uhum. Então, vai muito além, né? Vai muito além. É um lugar, assim, que você precisa saber muito o que você está fazendo, porque a gente mexe com o íntimo das histórias, Sim. sabe? Você mexe em lugares que são muito pessoais e em muitos lugares com muita dor, né? Então, aí para você começar a fazer um processo da pessoa fazer, né, essa cura, né? Essa É que eu falo assim, a gente não muda o passado de ninguém. A gente não vai lá curar nada. E a gente não vai mudar o passado de ninguém. Mas a gente sempre trabalha com eles, que eles podem construir perspectiva de O futuro, futuro, isso. né? Então, esse é você. Isso é a sua história. Mas como que você... Tá, você já sabe o que que foi, o que que você viveu. O que que você vai fazer com isso? É. Né? Então, daqui pra frente, vamos junto? Até você aprender o que você quer fazer com isso? Então, é essa É forte, é. que é o barato. E é gostoso quando você vê a molecada voltando e falar, tia, deu certo. É bom, é bom, Eu imagino. é bem bom. Ô, Rose, vamos tomar um café? Vambora. Te farei aqui, o papo tava bom. A gente volta já. Meu Deus do céu, sério que você não tá sentindo calor? Não, tô com calor, óbvio. Mas não assim pra... O negócio aqui desligou a luz e olha que eu pus pra carregar, hein? Acho que ele não deve ter carregado completo, tanto que o outro ali já tá ligado. Esse aqui foi o saco. Mas tá bom. Só pra enganar também, porque não vai fazer muita diferença, não. É sol. O sol lá de fora tá... Pronto, a gente tomou um café, só que eu não gravei lá, gente. A gente tava batendo uns altos papos, né, Rô? Essa vou falar muito. A gente fala, né? Eu falo muito, na verdade. Fala demais. E a gente tava conversando, tendo um papo lá super importante, que eu acho que era bom a gente trazer pelo menos uma parte dele pra cá. E eu esqueci de dar play nesse daqui, agora tá gravando ali, que antes não tava só aqui. Tá tudo Eu certo. falei, sempre tem um problema. E por incrível que pareça, nada desligou dessa vez até agora. Até agora. Nunca diga nunca. Que a gente tava falando sobre o CMDCA e todo o trabalho envolvendo o cuidado com as crianças, com adolescentes, principalmente em redes sociais, né? Uhum. E o trabalho que o CMDCA faz, que tem muita gente que eu acho que não sabe ou não É isso que eu ia conhece. falar, Então era né? interessante, pelo menos, dar uma explicada assim, o pessoal entender. É bem legal o pessoal entender o que que são os conselhos, né? Que a sociedade civil pode participar, qualquer pessoa pode participar desses conselhos, qualquer pessoa que esteja engajada em alguma situação. A cidade tem vários conselhos, dentre eles o Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente. Sim. Então esse conselho, ele é responsável por desenvolver políticas públicas que garantam os direitos das crianças, né? Então, aqui a gente vai ter muitas situações de violência, então a gente tem que ficar pensando em como pode aumentar o nível de proteção das crianças. E o CMDCA de Jardinópolis é extremamente atuante, é um dos conselhos mais atuantes que a gente tem. E a gente já conseguiu avançar muito em termos de política pública, né? Uhum. Em termos documentais, estruturais, a gente conseguiu evoluir bastante. É um grupo também, é isso que eu fico feliz, assim, que eu vou me envolvendo em grupos, só que são grupos de pessoas que estão muito afim, então isso é gostoso. Né? E o CMDCA é uma galera muito envolvida no que faz, sabe? Então isso é importante. Porque não é só. Eu comecei falando sobre questão de rede social, mas o CMDCA pega também o que acontece, vamos dizer, no mundo real. Sim. Não é só no virtual, né? Tanto que todo ano vocês tem aquele relatório, né, que é feito. A gente, na verdade, assim, na atuação junto com as instituições, a gente vinha pegando muitos casos, e aquilo começou a incomodar, porque a gente falava sobre aquelas situações todas, aquelas violências que a gente vivia, e a gente não conseguia sair das paredes da instituição, e a gente via que se a gente não mudasse a sociedade, aquelas crianças estavam naqueles outros espaços. Sim.
E aí, em 2021, quando vem a pandemia, tal, toda aquela loucura toda, a gente fica sem as crianças, entra um certo desespero, porque elas estariam mais suscetíveis às violências, porque já aconteciam muitas violências com as crianças, elas estando um tempo nas escolas, elas estando um tempo no projeto. Imagina elas não terem mais esses espaços, onde elas poderiam contar, onde elas poderiam não viver as negligências, as violências. Então, aí nesse período a gente faz o primeiro diagnóstico do município, que era pegar, coletar todos esses dados, compilar e fazer uma amostra, né, com dados mais científicos, uma forma mais clara para mostrar em números as situações. E aí chocou muitas pessoas, né, porque a gente identificou. Foi aquele primeiro Foi o primeiro. que eu participei, que a gente fez Sim, aquela live? sim. Daí nós Nossa, fizemos aquele uma foi. live, É. junto com até teve um médico legista, a Que é- promotora, Isso, né? enfim. É. E aí, a partir desse diagnóstico, com dados, né, você passa a não dar mais para cobrir os olhos. Uhum. Vai ter que ter ações, né? Então, aí começou alguns movimentos, fortalecimento da rede, o pessoal se estruturar. Aí depois surgiu a partir daí o protocolo da rede protetiva, que ela define qual é a atitude que cada profissional de cada área tem que ter quando ela se depara com uma criança vítima de violência. Então, aquilo que as pessoas falam assim, eu não sei saber, eu não sei o que faço com isso. Hoje não, Jardinópolis tem um manual, né? Cada secretaria tem lá o seu manual, então já sabe como fazer, né, para que aquela criança não seja revitimizada. Então aí os casos as denúncias começaram a acontecer. Então dá uma impressão que de 2021 para 2024 que os números aumentaram, né? Mas não é que os números aumentaram, é porque como houve uma orientação, houve treinamento, as pessoas sabiam como denunciar. Então as coisas começaram a chegar. E aí vocês E começaram a se deparar com um aí, monte e de coisa. aí você tem que dar conta, né? Porque daí começa a chegar, tal. Em 2024, ano passado, a gente entregou, até 2024, 2025 a gente entrega a atualização desse diagnóstico, né? Foi feito mais um. E aí a gente evoluiu numa série de políticas públicas, mas ainda tem muita coisa para fazer, né? E a gente continua, infelizmente, assim, dados que não é lá de fora, né? Daqui da nossa cidade. Jardinópolis continua tendo um índice muito grande de abuso sexual infantil, né? Esse criminoso de Jardinópolis, ele é pedófilo e a maioria está dentro do próprio lar. Né? Então a gente tem isso com demonstração de dados, né? Tem números que mostram isso. Então hoje, assim, um lugar que infelizmente é o lugar que tem o maior risco para uma criança, para muitas é dentro da própria casa. Então isso faz com que a sociedade precise olhar, fique mais atenta, né? Que os adultos que cuidam dessas crianças fiquem mais atentos, né? Que escutem de verdade as crianças. Você Né? falou uma coisa, inclusive eu precisei parar, porque lembra quando eu falei que não tinha dado problema? Deu. Deixa eu só fazer um negocinho aqui, que aí todo mundo vai me ver. Dá licença, Tá, Rose, fica à desculpa. vontade. Calma lá. Que aí... Agora esquentou o trem aqui. Não, é que... mas não é. É que agora eu tenho que dar um jeito de pôr essa câmera pra pegar nós dois, porque essa aqui parou de funcionar. Tá tudo certo. Como eu falei, e você vai acabar pulando pra lá em algum momento. Ai, meu Deus. Mas a gente vida segura, é se uma for o loucura. caso. Não precisa, eu acho. Pera lá. Vamos lá. Ai, eu falo. Eu sempre costumo avisar. Olha lá, tá vendo? O negócio é muito bom. Vou fazer esse negócio. Se ele vai cair. Aí eu deixo aí. A gente vai ter que Fica aqui na conversar aqui. sombrinha. É, Fica aqui mas na é o que sombrinha. eu vou fazer. Pronto. Não, Meu Deus, a que gente conversa loucura. aqui na sombrinha. Eu acabei parando porque esse negócio aqui parou. E eu acabei de trocar, não é nem a bateria, mas enfim. O cartão, acho que encheu. Devia ter coisa nele, eu esqueci de tirar. Faz parte. A maioria dos casos, voltando agora falando sério, a maioria dos casos, que pelo menos eu sempre vejo as pessoas falar, elas acabam acontecendo dentro de casa e são, na
Deixa eu te falar que eu não tava gravando nada. Ai, meu Deus. Tá tudo certo, não pegou você fazendo aquilo. Ai, tá tudo certo. Faz de novo a pergunta que nós vai de novo. Você lembra? Eu lembro, mas agora que parou mesmo, eu vou até mudar esse negócio aqui. Ai, vai ficar assim mesmo, vai. Vai ficar. Vamos lá. Parou de gravar também aqui, agora voltamos. A gente deu problema. Mas enfim, A vamos gente tava falando do continuar. diagnóstico, Eu tá? vou, Então, só antes de falar, é o que eu falava, meu patrão, tadinho dele. Não tem condição, então. Apoie o jornal, por favor, a gente tá precisando de ajuda. Anuncia aqui. Apareceu um. Mas então, mas falando sério, que eu comentei com a Rosa, e a Rosa estava falando sobre isso, que gravou, ela começou a explicar, vai ter que voltar tudo nisso, que é muito sério. Que a maioria dos casos envolvendo, não sei se é a maioria, mas pelo menos uma porcentagem bem grande dos casos que acontece algum tipo de abuso ou algo relacionado, né, acontece dentro de casa. eu não sei qual ponto que parou de gravar, Você né? estava Mas falando que aí você a tinha gente, levantado os dados ontem. a gente viu, a gente fez um diagnóstico em 2021, então não sei se isso pegou ou não. Uhum. E esse diagnóstico foi refeito em 2024. E aí dá uma sensação que aumentou os casos, não é que aumentou os casos, é que como teve treinamento, teve a rede protetiva, o pessoal recebeu treinamento para saber como fazer as denúncias, então as denúncias aumentaram significativamente. Mas continuamos a ter os casos muito grandes relacionados à violência ainda contra a criança e adolescente. Então, existem algumas características que é o que eu estava explicando. Quando a gente fala de criança pequena, de 0 até 10 anos, a maior incidência de abuso sexual. Quando a gente fala de 11 até 17 anos, a maior incidência de violência física. Os agressores que a gente identificou na pesquisa, na maioria das crianças pequenas, pai, padrasto, avô, tio, tem alguns casos femininos, inclusive mãe, né, genitora, né, porque mãe é uma palavra que eu não consigo usar nesses casos. Você me falou isso uma vez. Não consigo. E aí, no caso da violência física, aí já é companheiro, namorado, pai também, ainda tem padrasto. Mas a gente percebe, assim, uma violência ainda muito grande relacionado à mulher, sempre ainda vai ser a maioria, mas temos muitos casos de meninos também, mas a maioria ainda é com meninas. E a gente vê assim que a gente tem uma faixa etária aqui no município, que uma das coisas que o diagnóstico identificou, que a gente tem uma faixa etária que a gente tem poucos serviços no município. Então, as crianças até 3 anos têm a creche e a creche é em tempo integral. E aí depois, a partir dos 6 anos, você tem as escolas e você tem os serviços de convivência e fortalecimento de vínculo, que é o tipo Ciranda e as outras instituições que tem na cidade. Só que de 4 a 6 anos, você só tem a creche de meio período. Então, essa criança de 4 a 6 anos, ela precisa ficar com um cuidador o outro período quando a família trabalha. Sim. E aí a gente percebe um caso de abuso sexual nessa faixa etária maior, né? Então, aí se pensou muito em construir um plano para a primeira infância, justamente pensando em identificar os gargalos, para saber quais são as ações de prevenção que tem que ser tomada, pensar todas as políticas juntas. Então, é por isso que está sendo desenvolvido agora o plano da primeira infância. E aí, pegando os dados ontem, para até articular com esse pessoal da primeira infância, eu peguei os dados do sistema do Estado, né, que a gente utiliza junto com aquele programa do Criança Feliz, que a gente tem lá crianças de 1 a 6 anos, e aqui na nossa cidade a gente tem 2.030 crianças nessa faixa etária. Dessas, 1.100 a mãe é solo. Então, essa mulher vai ter que sair para sustentar essa criança. Ela vai ter que trabalhar. Então, Trabalhar e não ter onde deixar essa criança vai e... ficar numa situação de vulnerabilidade. de vulnerabilidade. É. Você entendeu? E ela não vai ter outra pessoa para contar, né? Porque, então, assim, ou seja, e aí você vê assim, ela é uma mãe solo, então ela já viveu um abandono, provavelmente ela já viveu uma violência, porque ela não tá com um parceiro por uma falta de motivo, né? Porque ninguém quer ter pensar em gerar um filho para não viver um relacionamento ou para, eu quero ter um filho sozinho. Tomar essa decisão são poucas,
Geralmente, quando você tem ali um relacionamento, você engravida, você tá com alguém, ou você tem uma expectativa de estar com alguém. E aí a gente tem esse volume muito grande de mães solos aqui na cidade, o que isso intensifica muito, porque a nossa cidade, a gente tem 30% da população de Jardinópolis, ela está numa condição de vulnerabilidade muito alta. Né? Então a gente tem lá um percentual de gente muito bem, os abastados, mas o nosso percentual de famílias em alta vulnerabilidade é muito alta. E aí quando você pega o recorte, aí você começa a colocar os filtros, aí você vai ver que essa mulher que está em alta vulnerabilidade, ela é mãe solo, ela na maioria não tem um filho só, e ela está numa condição de violência. E eu falo que o pacote vem completo, né? Sim. Aí você vai ver, se começa a fazer um trabalho com ela, ela é totalmente desestruturada, porque nunca ninguém nem conseguiu trabalhar com ela, então ela não sabe. E aquela criança cresce naquele ciclo, né? Então a gente entra tentando mostrar uma nova possibilidade para ela, mas não é possível. Por exemplo, Ciranda, nossa, atende muito, atende com todo mundo 480. A gente tem de crianças de 0 a 6 anos na cidade, nós temos 2.040. Isso que eu ia perguntar, a Dessas, quantidade é bem maior. 1.030 tá com vulnerabilidade. Aí se eu colocar até 14 anos, que é a idade que a gente atende, É esse muito número maior. vai para 6.000 crianças. Aí dessas 6.000, 3.000 estão em vulnerabilidade. Então, assim, todos os projetos não são suficientes. Então, vai ter que existir uma política pública maior, né? A gente precisa ter movimentos maiores, mais pessoas envolvidas, mais ações, o esporte entrando forte, a cultura entrando forte para ocupar, né, os espaços públicos, para ocupar esses lugares, para ter áreas de criação, né, a gente ter mais parques recreativos, porque assim, você tem umas crianças brincando no parque, sempre vai ter um adulto ali olhando, tá olhando um filho, ele tá olhando ali mais os outros, mas quando as Sim. crianças não têm esses espaços, criança, ela precisa brincar. Ela faz parte do desenvolvimento neuropsicomotor dela, o movimento. Ela vai aprender através do movimento. Então, se ela não tem um espaço para ela escalar, para ela vai pular muros, ela vai entrar em lugares de risco, ela vai brincar em terrenos baldios, ela vai procurar lugares para brincar. E na hora que ela procura lugares para brincar que não são lugares próprios, ela está se pondo em risco, Tá se pondo aí? Exatamente. né? E ela está se colocando em risco num local onde ninguém vai olhar. A impressão que eu tenho, Rose, é que falta muita conscientização também por parte da sociedade como um todo. A própria, os órgãos públicos de fazer mais conscientização, mais trabalho em cima disso, principalmente em rede social, para chegar até essas pessoas. Porque o trabalho que vocês fazem já chega de uma certa forma, mas é uma parcela muito É muito pequena e a culpa não é de pequena, vocês. sim. Porque vocês correm atrás daquilo que vocês conseguem e têm a capacidade de fazer. Mas os próprios órgãos públicos, a prefeitura, a Secretaria do Bem-Estar, lá do coisa, enfim, tudo precisa. Eu acho que falta muito um trabalho em cima disso, de conscientização, porque a gente vê muito os absurdos que nem a gente estava comentando sobre a questão de rede social, do, a quantidade de gente que não tem medo de expor e mostrar que são potenciais pedófilos. E é um absurdo você ver esse tipo de coisa. E tem muita gente que, eu acredito que muita gente não é de fato, não tem nem essa vontade ou tal, mas não tem a consciência do que aquilo que ela comenta, aquilo que ela fala, e que ela ri, que ela acha engraçado, Isso gera, né? aquilo gera, que nem eu dei um exemplo para você que a gente estava conversando, que eu estava tomando um café, de um caso que aconteceu, eu não me lembro a cidade, eu acho que foi mais pro lado, acho que foi no Nordeste, mas eu não me lembro exatamente aonde, de uma professora, né, que eu estava comentando com você, de uma professora Uhum.
que ela gravou tendo relações com um menino de 13 ou 14 anos, acho que 14 anos, tendo relações com esse menino. E ela publicou esses vídeos. Sei lá, divulgou, compartilhou, não sei. Ela foi presa, Sim, óbvio. pedofilia. Só que todos os meios de comunicação que eu vi comentando, fazendo uma notícia, uma matéria falando sobre isso, você entrava nos comentários nas redes sociais, principalmente no Instagram, a quantidade absurda de gente simplesmente meio que comemorando, falando que, na minha época eu não tive isso, gostaria de ter tido, minha professora não fez isso comigo, gostaria que ela tivesse feito, vocês estão bravos por quê? Esse moleque tá feliz, prenderam ela, agora acabou a alegria do menino. Olha É o um machismo nível. estruturado, né? E fora isso, que aí vem a parte que isso já é muito terrível, uma parte que essa sim me doeu quando eu vi, que eram pessoas pedindo o vídeo e outras pessoas falando, não, eu tenho, me mandam um direct, me segue, curta que eu vou mandar o vídeo pra você. As pessoas mandando o número do WhatsApp, nos comentários. Eu falei, cara, o que esse povo tem na cabeça? É a curiosidade, assim, porque pode ser que essa pessoa tenha tido a curiosidade mórbida de ver isso daí, pode ser. Mas ainda assim, eu não consigo conceber. A gente tá Eu não consigo vivendo, a gente conceber o tá. cara pedir pra ver um vídeo de uma mulher de, sei lá, 30 e tantos anos tinha a professora, tendo relações com um menino de 14 anos. Pela curiosidade, eu quero ver. Que curiosidade doentia é essa? A gente está vivendo um paradigma hoje, assim, que tudo que é ruim parece que dá muito mais mídia do que aquilo que é positivo, né? O que eu acho que é legal a gente falar aqui pro pessoal é que a galera acha que tá totalmente sem lei, né? E aí eu vou lembrar de uma visita que a gente teve recente, do pessoal da Polícia Federal que veio lá no Ciranda. E aí eles vieram justamente para falar a respeito das mudanças no ECA digital que está aí, né? Sim. Essa alteração da lei que teve da criança e do adolescente, o ECA. E ele tem agora essa nova questão do ECA digital e todas as mudanças que teve. E esse grupo que veio, eles são um grupo justamente que cuida da parte da investigação cibernética. Uhum. Esse grupo que veio da Polícia Federal, que veio palestrar para os alunos. E o que eu achei muito interessante é que eles vieram para falar sobre cyberbullying, eles vieram para falar sobre os riscos nas redes, qual é o risco de fazer uma dancinha que vocês se consideram Que inocente, fofinho. que fofinha, nossa, meu filhinho tá ali dançando, que bonitinho, tal. E aí ele vai começar a receber um monte de emoji, né, um monte de desenho bonitinho ali, gente, aqueles desenhos ali, todos eles têm significado. Um pior que o outro, pesquisem, porque a maioria é indicativo que aquele vídeo ele pode ir para uma rede de pedofilia. Uhum. E aí, quando eles vão colocando esses emojis, eles precisam bloquear, precisam tirar, porque eles começam a levar o estilo de música que é colocado. Tem algumas músicas que elas já são pejorativas na letra, então o algoritmo já associa com esse tipo de pessoal que consome esse tipo de conteúdo. Então, um vídeo do teu filho fofinho, de fralda, ou lá sem roupinha, no banhinho, não façam isso. Não exponham os filhos de vocês, orientem os filhos de vocês a não se expor dessa maneira nas redes sociais. Quer gravar? Grava e mostra para a família, né? O problema não é gravar, o problema é você publicar numa rede aberta e que nunca mais você vai ter controle sobre aquilo, né? Não. Então, qualquer um vai baixar mas vai eu fazer o apaguei que do meu quiser. celular. Gente, não apaga do mundo, Não, tá? E isso vai para uma série de outras questões. Mas sobre isso que você falou, por exemplo, desse repasse do vídeo, eu achei muito interessante que eles trouxeram essa questão do cyberbullying, eles trouxeram essa questão da responsabilidade, mas eles também, desses cuidados que você tem que ter, mas eles também trouxeram sobre a responsabilidade criminal. Tanto para o jovem que faz o cyberbullying, ou que faz a exposição, quanto daquelas pessoas que repostam, né? Então, assim, você recebeu um vídeo, beleza. Você recebeu um vídeo, você vai lá, deleta e tá ok. Você não vai se comprometer. A partir do momento que você recebe aquele determinado conteúdo e você compartilha, você passa a ser conivente com aquilo. Então, você passa também a responder. E aí eles trouxeram vários casos.
Teve um caso numa escola que teve, né, que o menino fez bullying com um colega, tal, tudo, e fez a figurinha lá, tal, e humilhando o menino e compartilhou no grupo, né? Então, quem foi processado? Foi processado o menino, a família do menino que fez a figurinha, foi processado todos os familiares que estavam no grupo por omissão, né? Só saiu sem ter que pagar lá do processo quem se manifestou, apaga isso, ou, gente, vamos parar com isso aqui, sabe? Que teve alguma postura de impedir que aquilo A acontecesse. gente está vivendo uma época muito bizarra, porque ao mesmo tempo que a gente tem esse acesso muito maior às redes sociais, à divulgação de conteúdo e tudo mais, ah, você tem, por exemplo, tá virando um ódio contra professor, de tudo quanto é jeito, e a gente está vendo o que tem de vídeo de aluno batendo em professor, ou xingando, ou ofendendo, e não sei o quê, e o outro coleguinha filmando para depois publicar, olha que legal, ele batendo no professor. Não, E aí os pais meio que defendem essa atitude porque usam política, falando que aquele professor é de tal partido, que aquele professor é de tal ideologia, que não sei o quê e coisa e tal, e meio que, de uma certa forma, aprovando a atitude violenta do filho. E isso gera no grupo deles, porque eles têm os grupos de WhatsApp, eles têm um grupo de não sei o quê, eles têm um grupinho no Instagram, e eles vão compartilhando aquilo. E agora a gente tem toda essa situação com o Discord também, que a gente até pode falar disso se quiser, que é outro mundo à parte do caos. Enfim, eu não é, sei nem o que a gente vai dizer, o que deleta, eu desliga a acho. internet, porque eu não. De Não, verdade. o que eu acho é assim, as leis estão mudando. Obviamente todo o processo Precisa adaptativo, punir ele mais demora pessoas. E eu vou te muito, falar uma, mas eu vou te cortar, já cortando mesmo, aham, porque isso tem que ser falado. Ah, existe punição? Existe punição. Mas ainda é uma punição muito branda. branda e seletiva, tá? Um cara que tem muito dinheiro, uma família que tem muito dinheiro, que mora num condomínio, que mora não sei aonde, se tem um filho que faz as mesmas atrocidades que o menino que mora na periferia, não vai ter a mesma punição daquela família do menino que mora na periferia. E não tem, e é isso que precisa acabar. Precisa parar com essa distinção de que o rico e o pobre são pessoas iguais e se ele cometem crime, estão cometendo crime por igual. Sabe? Ah, não, mas tadinho, aquele menino ele vem de uma estrutura muito boa, ele cometeu um deslize, porque é de uma família rica, não sei o que, Uhum. tararara. O outro menino não, aquele lá é marginal. Não, se o crime é o mesmo. Então, e não só criança, mas o próprio pai e tal. Então eu acho que tem que começar a punir todo mundo em geral que comete qualquer coisa, não ficar com essa coisa de escolher quem vai e quem não vai. O que eles deixaram bem claro, assim, é que, assim, eles estão estruturando, eles estão já estruturados, a Polícia Federal aqui em Ribeirão Preto, eles têm um departamento que só cuida desse processo de investigação. Uhum. E eles estão pegando situações. Eles até estão passando por esse processo de fazer a prevenção, de orientação, principalmente para crianças e jovens, porque uma das coisas que está pegando muito e que tem muita gente sendo processada e muita gente tendo que pagar por isso é justamente de jovens acharem que eu tô aqui atrás do celular, não estão vendo quem está fazendo, porque eles Impunidade, não né? têm a noção que existe o IP, que dá para rastrear, que dá para saber, né? Da origem, então eles não têm muita consciência sobre isso. E que tem muito jovem fazendo muita atrocidade, cometendo muitos crimes, cometendo muitos delitos, a conta está começando a chegar, É. né? Então, assim, não tinha-se um aparato legal para se fazer isso, né? Então, era só nos crimes muito Ué, hediondos que tinha. E hoje, cueca digital já não. sim, eu tinha comentado com você, eu vou pegar depois que eu preciso te passar, eu vou até colocar aqui depois também, aqui embaixo aqui pro pessoal ver. Ah, um documentário da BBC em que eles estavam falando sobre a polícia que trabalha contra os crimes da Deep Web. Tá. E aí você falou uma coisa que me fez lembrar desse documentário, que é esse fato deles acharem a questão da impunidade, de achar que não vai acontecer. Tem alguns casos que eles mostram nesse documentário, de algumas pessoas que foram presas depois de todo o trabalho. Enfim, é um documentário excelente, vale muito a pena assistir. Uma dessas pessoas, quando ele foi preso, eu não lembro se era o brasileiro ou se era o outro de outro, porque é gente do mundo inteiro, eles mostram vários casos, mas que faziam tudo parte da Da mesma mesma rede. rede. Quando eles prendem tem uma dessas pessoas que eles prendem, que esse cara,
Ele tinha 24 anos, 25 anos, eu não lembro a idade dele. Ele era novo, assim, relativamente. Mas quando prendem ele, a reação dele é de surpresa total, porque Não ele acreditava, realmente hein? tinha esse negócio na cabeça dele de que nunca ia ser preso Não, pelas tô aqui atrocidades que ele estava comentando, atrás. porque ele estava na Deep Web. Sim. Eu tô num lugar irrastreável, Só pra né? contar, sem contar spoiler, que eu quero que vocês assistam esse documentário que é muito bom, do BBC não tá me pagando, mas podia pagar. O- Só pra vocês terem uma ideia. Eles pegaram um cara que tava cometendo um negócio lá por causa do tijolo da parede de uma foto que ele publicou. Porque É. não tem como você identificar. Eles mudam toda a estrutura, eles fazem as coisas, as fotos que eles tiram, as coisas que eles fazem, em locais que não tem identificação. Mas o tijolo específico lá nos Estados Unidos, os caras. É tão maluco o caminho que eles fizeram para chegar no cara que foi por causa de um tijolo. Ó, o negócio balançando. Então, assim, o trabalho dessa galera, da Polícia Federal, das polícias investigativas que trabalham em cima disso, os caras são incríveis o que eles fazem. Não, e quando quer, eles vão atrás, viu? E pega, Pode viu? demorar. Tá? E Você aí pega. que tá assistindo aqui E acha tá que tá achando que fazendo fazendo coisa, feiura. vão te pegar. Uma hora ou outra vão te pegar, tá bom? Olha, lá no Ciranda a gente fala assim: Tomara que pegue logo. até 12 anos vocês fazem feiura, a gente puxa a orelha e a gente ensina. Dos 13 aos 16 anos, aos 17 anos, vocês cometem ato infracional. Aí já vai bater um papo com a Ah, tá, juíza pela lá. da lei, né? E aí você já pode responder pelo aquilo que você está fazendo. Uhum. Acima de 18 é crime. E aí, meu amigo, tem conversa não. Então vamos procurar levar uma vida de boa. Né? Tem muita coisa boa pra gente fazer. A vida é linda, ela merece ser vivida e preservada. Preservada, Bom, né? então vamos falar de coisa boa? Bora. Falar TechPix, não. Não, vamos só para terminar então, Rose. Nossa, tem tanta coisa. Eu quero fazer uma hora pra gente falar sobre vários outros assuntos disso de novo, quem sabe. De repente gravar lá no Ciranda, mostrar, fazer alguma coisa. Mas deixa aí pro pessoal as redes sociais, contato do Ciranda, pro pessoal que tiver interesse, do CMDCA, para quem tiver interesse também de conhecer Sim. e tal. Deixa um pouco explicado. Eu coloco depois aqui certinho os arrobas, as informações, mas já deixa falado pro pessoal. Então, para quem quiser conhecer o trabalho tanto do Ciranda quanto do CMDCA, vocês podem, quem tem o celular Android, pode baixar o aplicativo cultural gratuito na Play Store, que é o C3V2 ou Ciranda Viva. Eu vou deixar na Isso, ele vai descrição colocar o lá. link. Tem para Android e tem para iOS Não, só também? Só Android, Android. só Android. Tá, eu vou deixar o link, daí a pessoa já Isso, o pode. CMDCA também tem. E também tem os sites, né, de ambos, www.cirandaviva.org.br e o www.cmdcajardinópolis.com.br, no caso aí. Legal. Mas ele deixa aqui para vocês também. E ali, a partir dali, tem todas as outras mídias sociais, então tá no Instagram, tudo. E acompanhem. E vem participar dos espetáculos. Vira e mexe, a gente tem espetáculo no Tenda Circos, que é o A nosso gente não falou circo. do Vixe, teatro. tem muita Eu falo, tem muita coisa, coisa. A tem gente não muita falou coisa. do circo que eles têm dentro do Ciranda. Tem. E vai ter teatro, vai ter Nelson Rodrigues Olha. agora, em outubro, em Jardinópolis. Então, assim, tem muita coisa, mas acompanha a gente na rede social, fica por dentro. O Ciranda está sempre participando de várias ações aí, sempre tem alguma coisa relacionada à Secretaria de Cultura, inclusive, né? Os eventos da cidade, eles sempre viram e mexem quando podem, eles estão lá apresentando as crianças. E Vai... circo, tem o tecido, tem o não sei o Tem quê, muita tem coisa, tem muita palhaços. coisa. Não, é muita coisa O legal. negócio é, vem O se próprio juntar a karatê, enfim, família meu Deus e do céu. vai ter tanta coisa agora em setembro e outubro que eu, assim, só quero fugir, eu vou embora. E eu vou cobrar que você me passe para eu divulgar, porque eu cobro, mas eles não me passam, né? Não Mentira. passa. É verdade. Não, Eu vou Milena, ó, cobrar. a cobrança é com você. Eu falo, me Milena, manda os negócios para eu publicar. Porque nem sempre eu tô olhando. Eu tive esse mesmo papo com o Rica, por causa do núcleo. Eu falei mesmo agora pra ele: vocês não mandam os negócios para mim, cara, vocês têm que mandar os negócios para mim para eu publicar, porque não é sempre que eu tô vendo. gente, é que a gente tá ficando louca de verdade. Não, mas É eu sei, eu muita entendo, é coisa, muita coisa. Eu muita eu coisa. não tô Ó, cobrando. logo, logo a gente vai Eu ter, entendo. só um passa-fogo aqui. A gente vai ter Campeonato Paulista esse mês, a gente tem Neco Rosseto. Né, Não, pera, calma, não, a conceito gente tem. em Não, setembro. minto. Não é setembro. Vamos convidar o pessoal, então, desse assunto que a gente teve. Você falou pediu coisa boa, então eu vou acabar com uma coisa super boa. Ah, Agora, no dia 28 de de agosto, agosto agora, certo. das 9 ao meio-dia, lá na quadra a Mauri Pegoraro,
vai ter o 4º encontro da primeira infância, o EIP, que vai estar o pessoal da Secretaria de Saúde, com vacinação, pediatra, dentista, o pessoal da fisioterapia, vem os fisioterapeutas, educador físico, vai estar o pessoal da educação, vai estar lá, vai estar o Conselho Tutelar, vai estar o pessoal do CRAS, fazendo cadastro único, Viva Leite, atualização de cadastro, vai estar o pessoal do CAF fazendo várias brincadeiras com as crianças, vai ter pula-pula, vai ter escorregador gigante, vai ter pipoca, e as mães que levarem a carteirinha de vacinação já passa no estande do Ciranda que pega um brinde especial. E todas as mãezinhas que passarem pelos estandes vão ganhando selinhos e depois vocês trocam por jogos e brinquedos lá no estande do Ciranda para crianças até 6 anos de idade. O material todo feito com muito carinho, feito pela equipe. Dia 20. Dia 28/8, lá na quadra do Amaury Pegoraro. Das 9 ao meio-dia. Beleza, eu vou divulgar isso aí Toda também a depois. equipe de saúde, Legal. toda a equipe da cidade, assim, todas as políticas públicas juntas pelo cuidado com as crianças até 6 anos. É um Legal. evento que é o EIP, que a partir dele está saindo aí o Plano Municipal da Primeira Infância, pra gente cuidar desses bichinhos, né? A gente tem que amar, gente. Então, amar as crianças. Show de bola. Ô, Rose, tem que você pode falar. É porque a cidade que cuida das suas crianças, uma cidade preparada para as crianças, ela é preparada para qualquer cidadão. Sim. É isso. Rose, parabéns pelo seu trabalho, pela sua história, por tudo que você já realizou até agora e por tudo que você vai realizar futuramente, que eu sei que isso não vai parar, não vai acabar, não acabou agora. Não vai chegar em que acabou, não. A Rose vai agora pro Ciranda, eu vou levar ela lá e ela vai ficar até meia-noite, olha lá. Ou não, hoje até às 7. Hoje é até às 7? Então hoje tá mais tranquilo. Hoje eu deu basta. Sextou? Sextou. Não, hoje é dia de ir pra casa. Rose, obrigado então por você ter participado. Pra mim é uma honra. Eu gosto muito de você sabe disso. Eu que agradeço. Você é uma das amigas que eu tenho, tá? que eu tenho um coração muito grande, de verdade. E é isso. Continuem seguindo a gente. Muito obrigado a você que assistiu a gente até agora. Até a próxima. Um beijo. Tchau, gente. Até, galera.